Romanos 8, 17, diz assim a Escritura: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Só esses dois aí. Eu sei que na sua Bíblia talvez tenha uma divisão, né, entre o 17 e o 18, mas a Bíblia foi escrita direto, então não tem essa divisão, é mais para ficar fácil de achar. Mas olha que interessante, né? Se somos filhos, somos também herdeiros. Agora, olha para cá, por favor. Só para não perder o fio da meada, na última semana, na última quarta-feira, eu falei sobre o recebimento e o testificar do Espírito Santo, que é o que Paulo estava falando aqui nos versículos anteriores. E o que eu acabei dizendo foi basicamente o seguinte, que quando nós recebemos o Espírito Santo, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, há mudanças em nossa vida. Nós mudamos não apenas por fora, principalmente por dentro, mas é claro, essa mudança por dentro, ela é externada, a ponto das pessoas de fora também perceber. E eu citei até o exemplo de Pedro. Pedro foi cheio do Espírito Santo, toda Jerusalém e Samaria ficaram sabendo, até quando ele negou a Jesus Cristo. Lembra quando chegou uma moça e disse: olha, você estava com ele, você fala igual ele. Olha o que ela disse: não, você anda com Jesus porque você fala como ele. Pedro tentou se esconder 3 vezes seguidas, negando: eu não conheço ele. Mas a mulher: o teu modo de falar te denuncia. E aplicando isso na nossa vida, eu deixei bem claro, é importantíssimo nós também fazermos essa autoanálise. As pessoas percebem que eu e você somos cristãos, que temos o Espírito Santo, que a vida de Deus está em nós. A Bíblia diz que eu e você somos uma carta aberta. A questão é, qual leitura as pessoas fazem de nós? No seu trabalho, você precisa falar que você é cristão, ou apenas pelo seu modo de agir as pessoas percebem? Porque é isso que aconteceu com Pedro. Pedro, na verdade, abriu a boca para falar o contrário. Não, eu não conheço Deus, juro por Deus. Não falou juro por Deus, né? Só faltou. Eu não conheço. E mesmo assim, ele negando com palavras, não, o que é isso? Você estava com ele, dá para ver. Qual que é a leitura que as pessoas fazem de você? Elas conseguem decifrar que você é cristão? Ou você é aquele crente meio 007? Sabe qual que é, né? O espião infiltrado. Ninguém sabe o que é. Tem que falar, senão ninguém sabe. Eu disse também o seguinte: olha, se fizessem acusação com você, olha, você é crente, você acha que elas conseguiriam reunir provas o suficiente para condenar você a respeito disso? Se não, é porque você precisa mudar muita coisa também. Eu terminei dizendo semana passada que ser cristão, no nosso caso especificamente, ser cristão reformado, né? Somos protestantes reformados, é nunca deixar de crer também no poder sobrenatural de Deus. É que às vezes, nós que prezamos pela interpretação correta da Escritura, por uma correta exegese, às vezes deixamos o poder de Deus de lado. Esquecemos que o mesmo Deus que abriu o mar, é o Deus ao qual nós servimos hoje. Esquecemos que o Deus que fez cego ver, paralítico andar, o mesmo Deus que fez morto ressuscitar, é o Deus a que servimos hoje. Daí, às vezes nós nos preocupamos tanto com a teologia, o que é correto. Em contrapartida, também esquecemos o poder de Deus, isso é um erro. Paulo diz que os seus compatriotas judeus, ele diz assim: olha, eu dou testemunho deles, que eles têm zelo por Deus, todavia sem entendimento. Paulo diz assim: olha, os meus compatriotas aqui, sim, eles amam a Deus de coração, é verdade, todavia sem entendimento. E eu disse que talvez o melhor cristão possível seria um ajuntamento dos reformados com os pentecostais. De que forma? O zelo que os nossos irmãos pentecostais têm por Deus, que às vezes nós deixamos sumir. Aquele zelo de levantar a voz na hora do louvor e de clamar com todo o coração. De levantar todas as manhãs, não com o pé direito, mas de joelho, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E às vezes nós deixamos esse zelo de lado. Agora, se pudéssemos juntar o zelo dos nossos irmãos pentecostais com o entendimento reformado, seria o ideal. É por isso que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. E é claro, né? Eu terminei dizendo que experiências com Deus são válidas, mas você não pode fazer a sua experiência doutrina. Doutrina é o que a Escritura diz. Experiência, cada um tem a sua. Agora não é porque todos tiveram uma experiência parecida que aquilo passa a ser correto. Não, isso é um engano. Mas o meu tema hoje, você colocou ali? Herança e sofrimento. Esse é o meu tema, como nós lemos aqui, né?
Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Se você lembrar o contexto aqui, Paulo está escrevendo para os crentes de Roma. Eles até certo tempo atrás eram ímpios, idólatras, e tinham se convertido. Então Paulo escreve para ele, por quê? Para eles, por que motivo? Primeiro porque eles estavam passando momentos difíceis, estavam sofrendo. Nada novo debaixo do sol, né? Também sofremos hoje. Paulo escreve para mostrar para eles que o sofrimento é algo que faz parte da vida, mas também para consolar aqueles irmãos. E como que Paulo consola? Dizendo exatamente isso: olha, vocês a partir de agora, vocês são herdeiros de Deus. Ainda que você tenha um bom pai que possa te deixar uma boa herança, você não tem noção a herança que agora você vai ter. Esse é o consolo que Paulo faz para os seus irmãos ali. Ele diz, nós somos herdeiros. Paulo era judeu, aqueles romanos não. Os judeus, eles tinham ciência plena das promessas de Deus, e o que Paulo faz para animar eles é o seguinte: vocês também precisam ter a mesma certeza que nós temos, que todas aquelas coisas prometidas por Deus através dos profetas, através dos homens de Deus do passado, todas elas agora também fazem parte da minha e da sua vida. E esse é o estímulo que Paulo dá para os seus irmãos, dizendo, olha, vocês precisam viver nesse mundo, com o pé nele, mas com os olhos no outro mundo, porque nesse mundo dificuldade vai vir, com certeza. E é assim que eu e você também temos que olhar a vida, através desse prisma, não apenas aqui, né? Na vertical, perdão, na horizontal, apenas aquilo que os nossos olhos enxergam, mas nós temos que viver aqui nesse mundo, mas com os olhos no outro. Porque convenhamos, meu irmão, se nós pensarmos apenas no aqui, temos motivos de sobra para viver angustiado, tristes. Quantos aqui estão passando por problemas na família, no casamento, com filhos, desempregado, enfermidade? Então, se os nossos olhos estão apenas aqui, nós estamos perdidos. Devemos lembrar do conselho de Jesus, que é: o nosso reino não é deste mundo. Paulo ainda diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deixando bem claro, Paulo não disse que nós não podemos ter esperança nesse mundo. Temos, podemos, devemos ter esperança. O problema é quando nós colocamos os olhos e a esperança apenas aqui, nesse mundo. Nesse caso ele diz, vocês vão ser infelizes. Olha, nós estamos às portas de um segundo turno de eleição, e como eu preguei alguns domingos atrás, a Escritura diz que nós temos que orar para aqueles que exercem funções de autoridade, para os reis, para que tenhamos tempos de paz. Ou seja, a paz que nós temos como sociedade depende muito daquele que governa esse país lá em Brasília. Então é claro, nós devemos sim lutar para que nós venhamos a ter o melhor governante, aquele que se encaixa no padrão bíblico. Todavia, a nossa paz depende em primeiro lugar de Deus. Devemos clamar a Deus todo dia para que o Senhor governe sobre nossas vidas. O interessante é que diz que nós, temos uma herança. Eu sei que herança você já associa sempre a dinheiro, né? Recebi uma herança, às vezes não é nem muita coisa, mas você associa dinheiro. Só que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. E o dia que nós de fato tivermos um vislumbre daquilo que nós temos para receber no futuro, não de forma monetária, mas de forma espiritual, que é o que a Escritura diz, que eu vou tentar mostrar. Meu irmão, você pode ter certeza, você vai ver que dinheiro não é nada, nada. Só que talvez você pergunte assim, pastor, como que eu posso ter certeza de que de fato eu vou receber essa herança? Primeiro, pela eficácia da palavra. Jesus termina em Mateus 28 dizendo assim, olha, eu tenho todo o poder foi dado a Ele. Se todo o poder foi dado a Ele, todo o poder também é para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele nos prometeu. João 14, a canção que nós cantamos aqui no começo, não se turbe o vosso coração. Daí você fica angustiado. O que vai ser de mim amanhã? Esquece de olhar para a Escritura. E depois, no finalzinho do capítulo 8, Paulo vai dizer, aquelas passagens maravilhosas que nós vamos chegar lá. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor do nosso Senhor. E hoje eu quero passar apenas 2 princípios. Põe lá, primeiro princípio de hoje. Primeiro princípio, o sofrimento. Você percebeu? Aqui Paulo começa dizendo assim no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Até aqui está uma maravilha, né? Só que daí parece que do nada, olha o que ele introduz. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo às vezes parece um pouco meio bipolar, ele está falando de herança, de recompensa, de reino, e no meio dessas coisas ele insere o sofrimento. Por que Paulo usou esse argumento aqui com aqueles romanos?
Porque aquilo que aqueles homens e mulheres estavam passando, talvez é o que você também passa. Talvez foi o que você passou assim que você veio para a igreja. De que forma? Você veio, de fato, você acreditou que a Escritura é a palavra de Deus, você teve um encontro com Deus, só que daí de repente você olha na sua vida prática, e as coisas parecem que não funcionam da maneira que a Bíblia diz. Você olha as promessas a nosso respeito, e você olha a sua vida real, e parece que essas coisas não combinam, parece que essas coisas são diferentes. Daí vem o diabo na nossa cabeça, dizendo, mas calma aí, se Deus é bom, por que você passa problema? Por que você tem dificuldade no seu casamento, com seus filhos? Por que você fica doente? Por que você perdeu o emprego? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Então essas crises ficam na nossa mente. Não, mas é verdade. O que adianta uma escritura repleta de promessas, sendo que a minha vida na realidade parece outra, totalmente diferente? A grande dificuldade é como conciliar essas coisas. Aquilo que Deus nos promete, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, com a realidade, que às vezes é dura, como por exemplo no nosso país. Vivemos dias difíceis, com certeza, dependendo do governo que nós escolhermos, vai piorar. Já ouviu aquela frase tiririca, lembra? Vote tiririca, como que é? Vote tiririca, pior que tá não fica, alguma coisa assim, né? Irmãos, tem como ficar pior sim, essa é a má notícia. Vote 13. Eu sei que é só uma piadinha, tá? Mais uma vez eu ouvi o rapaz dizendo, né? Como que a gente faz para destruir um país? Bomba nuclear, isso, aquilo. Falei, o Brasil é fácil, aperta 13, confirma. Você destrói. E é claro que as coisas podem ficar pior. Podem sim. Como que a gente concilia essas coisas então? Aqui Paulo, na verdade, ele está afirmando que sofrer por amor de Cristo é, na verdade, uma certeza de que nós somos filhos. Porque, quantos aqui tem filhos? Levanta a mão, só para eu saber. Quantos aqui já deu uma chinelada no filho? Lei da palmada, hein? Por que nós repreendemos os filhos? É porque nós temos prazer ao ver aquele vergão da vara na coxa da criança? A ver aquela bolinha da Havaiana no meio da coxa dele? É por isso? Ou é porque nós queremos livrá-los do mal? É porque nós não queremos vê-los andando no caminho errado? É por isso? Quando o seu pai te repreende, você não deixa de ser filho. Muito pelo contrário, é a certeza de que você é. Porque, convenhamos, você bate no seu filho, né? Espero que seja no seu, você não bate nos outros. E a mesma coisa, Deus conosco. O sofrimento, na verdade, é mais uma prova da nossa filiação, de que Deus é o nosso Pai. E é isso que Paulo vem afirmar para esses irmãos. Ele mostra essas doutrinas, são importantíssimas. Ele diz, olha, o sofrimento cristão, longe de levantar dúvida sobre a veracidade das promessas de Deus, antes, ele fortalece. Em Isaías capítulo 53, talvez um dos capítulos mais fantásticos que falam a respeito do Messias, Isaías 53, 3, a Escritura vai dizer assim, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Falando justamente a respeito de Jesus Cristo. Olha que coisa, homem de dores e que sabe o que é padecer. A razão do sofrimento de Jesus não foi por conta de não ser filho, muito pelo contrário. Por ser filho, diz a Escritura que ele sofreu, era a certeza. É por isso que eu e você temos que sim saber lidar com as circunstâncias difíceis nesse mundo. Porque o aviso já foi dado, né? No mundo tereis alegrias. É só isso? Não, no mundo tereis aflições. Daí talvez você venha para a igreja e pensa, agora está uma maravilha. Minha vida vai ser um voo cruzeiro sem turbulência nenhuma. É engano. Daí na primeira dificuldade você não sabe por que você está desanimado. Porque você vem e às vezes dia após dia, o que você ouve? Você vai ser cabeça, vai dar tudo certo, os seus filhos vão ser uma bênção, você nunca vai ficar doente, nunca vai ficar desempregado. Daí na primeira crise você pensa que Deus falhou. Mas não foi Deus que falhou, o que falhou foi a evangelização. Enganaram você. Essa é a grande diferença. João disse que no mundo tereis aflições. Se você ler o livro de Atos, um livro histórico, Pedro, João sofreram demais também. Para ser mais exato, Paulo ainda diz assim, nossa leve e momentânea tribulação, em 2 Coríntios. Agora, você lembra o contexto que Paulo disse, nossa leve e momentânea tribulação? Paulo tinha recebido 5 quarentenas de açoites dos judeus. Sabe aquelas chibatadas que Jesus Cristo levou? No filme Paixão de Cristo? Paulo tomou 5 daquela. Foi apedrejado, dado como morto.
O pessoal era carniceiro para parar de tacar pedra no homem, porque olhou, rapaz, morreu, acabou. E Paulo ainda estava vivo. 5 quarentenas de açoite, apedrejado, dado como morto, em naufrágio, em perigo. Teve uma vez ele teve que fugir, descer de uma muralha por um cesto. Aí Paulo passa todas essas coisas e diz assim: nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, se isso aqui é leve e momentâneo, e essa unha encravada, que às vezes você pensa que o mundo vai acabar, hein? E o probleminha que você está lá na sua casa, ai meu Deus, desesperado, achando que é problema demais. Olha para os problemas de Paulo. E ele ainda diz mais, Filipenses, eu coloquei ali? Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está escrevendo para os Filipenses, e o tema da carta aos Filipenses é alegria. Só que ele diz isso: eu quero deixar vocês certificados, cientes de que as coisas que têm acontecido contribuíram para o progresso do Evangelho. E o que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava preso. Você consegue imaginar alguém nessa circunstância? Encarcerado. Eu não sei se você já visitou os presídios de hoje. Não são boa coisa. Meu irmão, mas imagine os de antes. Hoje tem direitos humanos, antes não tinha nada. O cara falou alguma coisa torta, arranca a cabeça dele. João Batista foi assim. Aí Paulo vem e diz: as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Paulo ele era um pouco mais espiritual. Ele não olhava apenas para o plano. Ele sabia que do andar de cima tinha um Deus que estava governando tudo. E de fato, como ele escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez pode não ter cooperado para o bem de Paulo diretamente. Meu irmão, mas eu louvo a Deus pela prisão dele. Sabe por quê? Senão não teria Romanos para pegar para vocês. Não teria 2/3 do Novo Testamento. Lembra, Paulo fez 3 viagens missionárias, mas a viagem a Roma. Quando que esse homem ia ter tempo para parar e para escrever? Nunca. Então o que Deus fez? Paulo, cana. Tem que te prender, rapaz, senão você não para. Depois, em 2 Timóteo, ele diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É isso que eu e você, como cristãos, temos que esperar. Não uma bajulação, não uma coroa na cabeça. Muito pelo contrário. Como de certo homem de Deus, olha, todas as ovelhas de Cristo, nesta vida, são marcadas na pele com o ferro de uma cruz, não de uma coroa. Essa é a marca do cristão. Sofrimento. Se com ele sofremos, como ele diz no versículo 18, também com ele seremos glorificados. E você sabe, né? Deus tem os seus métodos. Às vezes, para fazer com que eu e você venhamos a obedecê-lo. Assim como o pai. Né? A gente começa de forma progressiva. Seu filho não fez o que você quer. Sem internet. Corta. Continua no erro, arranca até o celular da mão dele. Continua no erro, vara no lombo. Continua no erro, passa um espinho na vara. Brincadeira, isso não precisa. Mas a gente vai de forma progressiva. Deus também ele tem os seus métodos para que nós venhamos a continuar obedientes a Ele. Paulo diz na Escritura que ele foi arrebatado ao 3º céu. E por conta de ter visões fabulosas a respeito da glória, para ele não ficar arrogante, porque convenhamos, meu irmão, Paulo tinha motivo, né, para falar, rapaz, vocês pensam que vocês têm experiência com Deus? Se eu contar aqui, vocês ficam de queixo caído. O que Paulo faz? O que Deus faz, melhor dizendo? Taca um espinho na carne dele. E Paulo ora constantemente, Senhor, me livra, me livra, me livra. Deus não tira. Totalmente diferente da teologia de hoje, né? Teologia de hoje, se você passa por problemas, o que eles vão fazer? É falta de fé, é pecado, aposta em pecadinho escondido aí. Paulo estava pedindo, clamando a Deus, e Deus falou, não vou tirar, sabe por quê? Porque senão você vai ficar arrogante, rapaz. Você vai achar que você é melhor do que todo mundo. E de fato, melhor do que muitos ele era. Mas mesmo assim, Deus não tira e deixa aquele espinho ali. E Paulo disse, não, então não vou nem reclamar mais, Senhor. Nem vou reclamar mais. Vou me regozijar, muito pelo contrário, vou ficar feliz. Porque quando sou fraco é que sou forte. Às vezes conosco, Deus faz diferente. Às vezes é um homem forte num dia, que por conta de não se quebrantar diante de Deus, aparece na cama no outro. Desapontamento com pessoas, enfermidades, doenças, retrocesso. Daí você pensa que essas coisas são sempre coisas ruins? Nem sempre. Nem sempre. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo as coisas boas e também as coisas ruins. Porque eu posso testemunhar várias pessoas, mas várias, que já disseram, pastor, o dia em que eu pensei que eu ia morrer, eu renasci.
O dia que aquela enfermidade veio, que eu falei, estou lascado, através daquilo o Senhor fez um link para que eu pudesse conhecê-lo. O dia que eu parei dentro de uma cadeia. Olha, por conta da nossa programação na rádio, eu tenho um monte de cartas do presídio lá em casa. Os irmãos que eles chegam mais cedo, às vezes ficam cartas debaixo da porta que eles entregam aqui. Mas é absurdo o tanto de pessoas que dizem, pastor, eu conheci a Deus aqui. Se eu estivesse lá fora, talvez eu tinha morrido já. Estava jurado de morte. Então nem tudo que nós vemos que é horrível é ruim mesmo. Mas às vezes é Deus usando essas coisas para fazer com que nós venhamos a conhecê-lo. Às vezes o dia que você chegou ao fundo do poço, foi o único dia que você teve a possibilidade de olhar para cima. Quantos que podem testemunhar que o dia que estavam à beira da morte, foi o dia que puderam vivificar para Jesus Cristo? O dia em que a esposa foi embora, foi o dia que ele percebeu que mesmo sendo bonito, ele não é o melhor marido do mundo. O dia em que o marido foi embora, ela percebeu que ela precisava ser uma mulher de verdade, não apenas de aparência. O dia que os filhos foram para as drogas, daí então ele pôde reconhecer que a melhor educação, que os melhores colégios que essa cidade oferece não são suficientes para colocar a criança no caminho de Deus. Quantos podem testemunhar a respeito disso? Ou talvez, igual eu, graças a Deus eu nunca tive problema com vício, com droga, com nada. Não porque eu era melhor, porque eu era fraco, por causa disso. Tinha medo. Mas eu lembro que um vazio enorme dentro do coração, que, o dia que eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz, e nada. O dia que eu conseguir um bom emprego, um carro, casar, ter filho, eu via que aquelas coisas sucessivamente iam acontecendo, mas o vazio continuava. É Deus mostrando para mim e para você que às vezes importa o sofrimento para que nós venhamos a conhecê-lo. E mesmo depois de filhos, eu venho falar para você, as lutas continuam, sim. Continuam, claro. Porque o ouro ele é purificado justamente com fogo. Esse é o processo que Deus nos prepara para outra vida. Pastor, por quê? Não sei, meu irmão. O dia que a gente chegar lá vai ter tempo de sobra você perguntar para ele. Na verdade, vai ter uma eternidade toda. Mas uma coisa é certa, o sofrimento é uma arma que nos deixa mais humilde e mais dependentes de Deus. Pode ter certeza. Eu falei para os irmãos, né? Meu último filho que nasceu, há alguns meses. Olha, minha esposa fez tudo que podia fazer. Pré-natal, pré-páscoa, não tem, né? Pré-natal, fez tudo que tinha que fazer. Dentro daquilo que a gente podia. Aí o dia que ela foi ter o menino, ela fez, Jesus amado, já era. A mulher e o menino. Isso nos leva a ser dependentes de Deus. Daí eu olho o menininho lá e falo, nossa, moreninho, igual ela. Mas não era, depois eu descobri que estava roxo. 2 semanas depois, a enfermeira da UTI vai lá em casa e diz, pastor, agora eu posso falar em paz, seu menino nasceu ruim. Deus do céu, ainda bem que você falou isso agora. Essas coisas nos levam a ser mais dependentes de Deus. E segundo princípio, o sofrimento faz parte da glorificação. Você pode acompanhar comigo de novo o versículo 17? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você sabe, o alvo de Deus para mim e para a sua vida não é apenas a salvação, mas a salvação ela está no meio do caminho. O objetivo é maior, é a glorificação, é Deus nos restaurar conforme a comunhão que tínhamos com Ele antes do pecado, como Adão e Eva tinham. Esse é o objetivo, isso é glorificação. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando com puro espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Espírito. Olha a ilustração que ele dá aqui, olha. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho. Às vezes você olha o espelho e você não vê a real imagem, né? Você tem um vislumbre daquilo que é verdadeiro. E Paulo diz que é assim também com Cristo. Hoje nós temos um vislumbre daquilo que é Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, mas ele disse que um dia o veremos tal qual ele é. E o interessante é que tanto Paulo como os outros apóstolos, sempre quando eles falam em glória, eles falam glória junto com sofrimento. Como eu falei, né? Em 2 Coríntios, Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, sofrimento, tribulação, juntamente com glória. É por isso que para eu e você termos uma vida sadia neste mundo como cristãos,
Nós precisamos entender essa associação de sofrimento do tempo presente com a glória futura, porque essas coisas elas são homogêneas, elas se misturam de uma forma ali que não se separam. Então sempre tem a ver sofrimento com glória futura. É por isso que o sofrimento não deve ser surpresa para mim e para você. Por isso não deve ficar assustado. Nossa, aconteceu tal coisa. Ai, estou passando por isso. Não, está claro, meu irmão. Já ouviu aquele estado, né? Guerra avisada, morre quem quer. É isso que está na Escritura o tempo todo. Nós vivemos dias difíceis, passaremos dias difíceis. Agora, se você espera só coisas boas, é por isso que você se decepciona. Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim: e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e olha que interessante, e o poder, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Consegue ele colocando ali de novo, né? Ressurreição com a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mais uma vez ele colocando a ressurreição, a glorificação juntamente com o sofrimento. E é exatamente isso que as pessoas vão observar em nós. O dia que você estiver passando por dificuldade, pode ter certeza, é nesse dia que os ímpios vão estar de olho em você, para saber como que ele age. Vamos ver se ele é crente só nos dias de quarta, só nos dias de domingo, ou se na hora da dificuldade ele continua com a fé dele inabalável. É justamente nesse dia que as pessoas vão estar olhando para nós, e vamos ver se ele é crente mesmo. Porque convenhamos, meu irmão, você ser cristão quando as coisas estão bem, quando as coisas fluem bem, é fácil. Não foi isso que o diabo questionou a Deus em relação a Jó? Mas desse jeito, o Senhor dá tudo para Jó. Aos filhos, 10 filhos se dão bem, eu tenho 3, às vezes briga. Tem eu e minha irmã lá em casa e dava uns quebra-pau feio às vezes. Que família que é essa? Que 10 filhos e os 10 estão bem. Todo domingo se reunia na casa de um para comer. Jesus, isso é glória, né? Aí, então, o diabo questiona. Olha, mas desse jeito é fácil. Só faltou falar, né? Pô, você dando tudo isso, o Senhor dá para Jó, Deus, até eu sou crente. E no dia da adversidade? E se nós vermos historicamente cristãos morrendo no Coliseu Romano? Você imagina, sabendo que o Coliseu está aqui perto da nossa cidade, e as pessoas convidam você: olha, hoje nós vamos ter um espetáculo fantástico lá no Coliseu. O que? Teatro? Não, crente sendo comido por leão. E sabe o que é interessante? Enquanto muitos daqueles cristãos morriam, atacados por feras, a igreja cada dia crescia mais, porque qualquer testemunho das pessoas que estavam em volta assistindo, eles não têm medo nem da morte, ao ponto de Tertuliano dizer, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matava crente, mais crente surgia. E eu li um historiador, esse tempo atrás, dizendo que determinada época não tinha nem como mais colocar cristão no Coliseu. Sabe por quê? Os leões não tinham mais fome, de tanto que comia crente. O interessante é que pessoas vendo aqueles homens e mulheres de Deus comuns assim, como nós, no meio da maior dificuldade da vida, prestes a morrer, eles olhavam e diziam: essas pessoas têm algo diferente. Eles não temem nem a morte. Então, de fato, o Deus que eles acreditam só pode ser verdadeiro. Porque o medo da morte é o maior medo do ser humano. Até crente, você fala para crente: irmão, o dia que você morrer, Deus me livre, pastor, não fala disso não. Até crente tem medo. Agora, olha esses homens e mulheres de Deus como eles eram. Tempo atrás, eu estava num velório de um tio da minha esposa, vizinho lá da minha sogra, e era assim, era ele, minha sogra aqui e uma vizinha do outro lado. A vizinha, que era da esquerda, ela não é crente, não é cristã, e ela vendo a nós conversarmos ali na sala, né, minha sogra, os parentes dela, minha esposa, e esse irmão dela que morreu era cristão, né? Olha o testemunho da mulher. Não, mas eu não estou entendendo vocês. Paulão acabou de morrer. Vocês estão, parece que numa paz que eu nunca vi na vida. Você consegue perceber que é justamente nesses momentos de angústia que as pessoas vão olhar para nós e vão ver: deixa eu ver se a fé funciona. Agora, que funciona com muitos crentes? Fica desempregado, só falta fazer igual o Didi, né? Aí eu vou me matar. Só falta fazer isso. Desesperado. Outra vez, estava num pequeno grupo, e uma irmã muito preciosa, ela disse assim para a gente numa quarta-feira: olha, eu queria que vocês fizessem oração para minha irmã, ela está internada.
E nós oramos. A gente orou na quarta, a irmã dela morreu na quinta. Nova irmã. Você pensa, pastor, a oração não funcionou, hein? É quem disse que a oração funciona só quando Deus responde do jeito que a gente quer. Então, na semana seguinte, a irmã dela fresquinha, acabou de morrer. Eu pensei, nem vai no pequeno grupo hoje, quem que vai? A irmã acabou de morrer. E a irmã dela nova, crente também, com filho. Ai, meu Deus, terrível. Eu estou lá no pequeno grupo, na hora do louvor, está a irmã quietinha, chorando. Depois a gente compartilhou a palavra, e os irmãos começaram a compartilhar. Eu falei, nem vou perguntar para ela se ela quer compartilhar alguma coisa, né? Não é que a irmã começou a falar? Eu vou falar para você, eu saí dali tão transformado, mas tão transformado, pelo testemunho daquela irmã, dizendo, olha, em lágrimas, né? Eu queria muito que Deus curasse a minha irmã. Só que eu sempre orava, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. Essa é a diferença do cristão verdadeiro. Senhor, cura. Todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. A gente não sabe se a vontade de Deus vai coincidir com a nossa, para determinados assuntos. E ela dizendo, olha, meu coração ainda está partido. Puxa, era a irmã que eu mais tinha afinidade. Mas o mesmo Deus que levou ela, é o Deus que eu tenho certeza que vai confortar o meu coração. Meu irmão, eu não sei quanto você, mas eu ouvindo essas coisas, mas eu saí de lá, falei, Deus, eis uma verdadeira cristã. É assim que eu e você temos que ser também. Ainda que venhamos a ter momentos de dificuldade, saber, o Senhor é Deus. O que Ele tem preparado para nós é infinitamente melhor e maior que todo esse sofrimento aqui. E para encerrar, se você puder abrir comigo no Salmo 73, rapidinho. Salmo 73, versículo 2. Talvez você pense assim, pastor, tem as pessoas que dão umas desviadas de vez em quando, mas tem salmista que às vezes parecia que estava dando uma desviada também. Salmo 73, versículo 2 e 4. Olha o que ele diz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, eu quase desviei, isso que ele está falando. Por pouco. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Depois, ele começa assim, angustiado, dizendo, quase me desviei. Por quê? Porque eu estava com inveja, que eu preguei domingo passado, né? Quase me desviei. Mas no versículo 22 até o 24, você vê que ele restabelece a sanidade mental de um filho de Deus. Ele diz assim, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ou seja, Senhor, o Senhor me guia. Quem toma conta da minha vida é o Senhor. Versículo 25. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E por aí segue. É um salmo maravilhoso. Olha para cá, por favor. Você consegue ver a diferença? Alguém a princípio desesperado. Eu quase desviei. Porque eu ficava olhando muito os ímpios, ficava com inveja. Como que eles conseguem? Eu não consigo. Eu sou filho de Deus, parece que eu sofro mais do que quem não é. Quase fez ele ir para o caminho errado, mas então ele restabeleceu a sanidade. Disse, não, o Senhor é Deus, Ele que cuida de mim. Ainda que meu corpo se desfaleça, ainda que me acabe, o Senhor é quem guia a minha vida. Portanto, salvação não é sinônimo de isenção de sofrimento nesse mundo. Muito pelo contrário, né? O sofrimento, às vezes, é aquilo que ratifica a nossa filiação, a paternidade do nosso Deus. Agora, quando você tem um entendimento errado a respeito da evangelização, você ouve uma evangelização supérflua, que prega apenas sobre o reino dos céus, não prega sobre arrependimento, que prega apenas sobre as glórias do mundo por vir, e não prega sobre os sofrimentos do tempo presente, em vindo à dificuldade você não entende. A forma que nós agimos diante do sofrimento mostra a nossa maturidade. Talvez você já ouviu aqueles crentes dizer assim, né? Olha, diante da dificuldade, não pergunte por quê, mas para quê. Já viu isso aí? A gente que é crente, meu irmão, a gente não pergunta por quê, nem para quê. Sabe o que a gente faz? Pode estar o pau quebrando, a gente diz, eu confio no Senhor. O Senhor é quem me guia. Ainda que aconteça como aconteceu com Abacuque, lembra? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que eu não tenha nada, olha o que ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É assim que nós devemos fazer. O cristianismo, ele não é um ópio, não é uma droga para fazer você se sentir feliz momentaneamente, muito pelo contrário, ainda que sim, é óbvio que traz felicidade, mas o cristianismo
verdadeiro, ele não é uma colônia de férias nessa vida. Ele é um treinamento duro. São duras batalhas, de vitórias e muitas derrotas. Muitas. Mas todas elas nos preparando para a glória que há de ser revelada em nós. É um treinamento. É igual um soldado. Você não forma soldado na base do carinho. Meu filho às vezes pergunta para mim: pai, por que você apanhava no quartel? Eu apanhava, mas depois eu batia também, né? Óbvio, né? Mas por quê? Bater. Olha, bons soldados são forjados no fogo, na brutalidade, na técnica, na repetição até a exaustão. E é mais ou menos um paralelo da nossa vida cristã. Dificuldades, problemas que nos preparam para uma vida que há de ser revelada em nós. E a certeza que nós temos, como Paulo diz, né? Assim como o corpo dele foi glorificado, assim como ele foi transformado, assim vai ser comigo e com você também. Amém, meus irmãos?